tá? Pronto. Agora está oficial. Agora está oficialmente sendo gravado. Dr. Raul pediu para eu passar um recado a todos. Ele gostaria de estar aqui hoje também, dando início a essa live, mas ele não pôde participar por conta da formatura da filha dele em medicina. Então, a Stephanie está formando hoje, ele está lá participando e, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. Tá? Eu vou pedir para o Dr. João já iniciar aí a apresentação de slides para a gente poder dar início. Todos conseguem ver? Isso. Aí coloca no modo tela cheia, João, por favor. Tá numa tela cheia. Problema de novo. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora foi. Beleza. Pode passar aí para o próximo, por favor. Bom, aí para quem ainda não conhece a nossa equipe, eu sou Andrew Simek, diretor de comunicação da Anadem. Sou responsável por todo o núcleo de comunicação da Anadem e também pela parte de gerenciamento de crise de imagem. Eu sou especialista em crise de imagem, tenho pós-graduação nessa área, em gestão da comunicação e também tenho MBA em marketing pela USP. A gente também tem na equipe a Camila, que vai dar uma palavrinha hoje. Ela também é jornalista, especialista em crise de imagem, em comunicação e estratégias digitais nas organizações. A gente tem o Dr. João, que é advogado. Ele é especialista em responsabilidade civil e em crise de imagem. Também vai passar aí um pouco da visão na área do direito para vocês. E também temos a doutora Grace Parra, que ela é a psicóloga. Logo no início a gente vai passar um vídeo explicando mais ou menos como é que é a dinâmica do nosso setor e onde a doutora Grace se encaixa também. Pode passar aí, João, por gentileza. Conheça a Comissão de Gerenciamento de Crise de Imagem da Anadem e os serviços por ela oferecidos. Coordenada pela Diretoria de Comunicação, juntamente à Diretoria Jurídica, conta com advogados e jornalistas especialistas em crise de imagem, além de psicólogo. Veja como funciona. A partir do contato do associado com o Departamento de Sinistro, é solicitado o preenchimento e o envio de um checklist com informações essenciais para o acolhimento da demanda. A comissão analisa o caso e define quais profissionais darão seguimento ao atendimento, que deve ocorrer em até 48 horas úteis após o deferimento do sinistro. Em casos de exposições nas redes sociais, as medidas disponíveis são atuação extrajudicial, na qual é feita a tentativa de resolução do conflito por meio de uma notificação ao ofensor ou moderador da rede social ou do site, quando viável a comunicação. Atuação judicial, na qual, após criteriosa análise técnica, tendo em vista os reflexos e os resultados positivos e negativos que podem ser obtidos por meio de tal medida, pode ser ajuizada a ação de obrigação de fazer, voltada para a retirada de conteúdo que extrapola o exercício do mero direito de expressão, bem como a ação de obrigação de não fazer, destinada a obstar que o ofensor realize novas manifestações caluniosas, injuriosas e ou difamatórias em face do associado. Importante: a atuação judicial relacionada ao gerenciamento de crise não abrangerá a busca pela responsabilização criminal e ou civil do ofensor. Pronunciamento por nota. A depender do caso, auxiliamos o profissional na elaboração de um comunicado, esclarecendo os fatos a fim de mitigar os danos da exposição. Mesmo com a exclusão das postagens, a equipe continua monitorando a repercussão do caso nas semanas seguintes, com o apoio do associado, visando identificar uma possível recorrência. Se a exposição ocorrer em um veículo de comunicação, a equipe de jornalistas auxilia o profissional ou o porta-voz com media training e com a produção de uma nota de esclarecimento ou de repúdio, que deverá ser enviada para os noticiários. O nosso serviço também oferece instruções para o relacionamento do associado com o paciente e sugere como deve ser a comunicação em suas redes sociais durante e após a crise de imagem. Desde estratégias de marketing direto até marketing indireto, visamos restabelecer a imagem do associado e evitar ou mitigar novas crises de imagem. Anadem, há 25 anos consolidada como a maior rede de blindagem profissional do Brasil. Bom, gente, então o que é uma crise de imagem?
Crise de imagem é tudo aquilo que é exposto publicamente e pode afetar o ativo mais importante da carreira de um profissional de saúde, que é a reputação dele. E quando o médico tem a reputação dele atingida, ele tem prejuízo não só de pacientes, mas principalmente financeiro, que é o paciente que dá o dinheiro, né? Então, a gente está trabalhando com uma área muito sensível do profissional de saúde. E, além disso, ele também tem outros impactos, como ele deixa de ser convidado a fazer publicações científicas, ele não participa mais de congressos, então acaba que ele é cerceado ali de participar daquele grupo de profissionais, né? E a gente está aqui para justamente auxiliá-lo nisso, né? Para mitigar essa situação e para fazer com que ele passe por isso o mais rápido possível, tá? A maioria das crises de imagem na área da saúde hoje, elas são sobre suposto erro médico, mas elas também não acontecem só por isso. Então, às vezes, a gente vê no jornal outras situações, também por assédio, por falta de transparência, por envolvimento em outras questões de ordem pessoal, mas as principais hoje são por conta de suposto erro médico. E a gente tem que lembrar sempre que o nosso produto, ele versa somente sobre suposto erro médico, que é negligência, imprudência ou imperícia. Então, a gente tem que estar sempre atento para o que a gente está oferecendo para o nosso cliente e os nossos limites de atendimento, tá? Todavia, a Anadem, ela sempre tem uma postura muito proativa nessas situações e mesmo a gente não estando dentro do nosso escopo de atendimento, o Dr. João ou eu, a gente sempre liga para dar uma orientação para ver dentro da situação que o profissional está passando, né, por mais que não seja atendido, o que ele pode fazer para mitigar aquela situação. A gente sempre oferece auxílio, tá? Pode passar aí para a próxima, João, por favor. A crise ela tem 3 fases, né, que é a pré, a per e a pós. Na pré-crise, a gente tem uma fase de prevenção e de alerta, que é geralmente quando o médico já fez um procedimento que ele sabe que pode dar algum tipo de problema, então ele já identifica alguns possíveis sinais de crise. Então, vocês podem já entrar em contato com a gente para fazer esse alerta, para a gente também ficar prevenido, de repente ver se é viável fechar as redes sociais do profissional ou tomar alguma outra medida preventiva, principalmente quando os casos têm uma tendência a ir para a imprensa, tá? Na fase pré-crise, que é a fase de atuação efetiva, é a fase crítica, quando de fato o problema está acontecendo. Então, o foco é gerenciar a situação e, de fato, mitigar os danos. E tem o pós-crise, que já é uma fase mais de marketing. Então, a gente analisa tudo o que aconteceu com o profissional de saúde e, a partir dessa análise, a gente pode oferecer ali um plano de marketing que vai desde um reposicionamento do profissional, às vezes até um reposicionamento de marca, que já aconteceu também, quando a crise foi muito grave. Pode ir para o próximo, João. Camila? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês essa imagem, esse ranking, né, que a gente fez aqui, são dos nossos casos, né, dos atendimentos aqui na Anadem. Então, o que a gente pode perceber olhando essa imagem é que essa tendência dentro da área médica, né, da crise de imagem na área médica, na verdade, ela é uma tendência em todas as áreas, né? O que acontece? As redes sociais, elas são canais direto com o cliente, né, no caso, com o paciente na área médica, e são canais, assim, que não podem ser mais negligenciados, né? Inclusive, assim, a pessoa que faz a gestão, o gerenciamento de crise de imagem, ele tem que estar muito atento a isso, porque antes a gente se preocupava muito com a mídia, né, com a televisão, os jornais, que também estão aqui no nosso ranking, mas a gente percebe que as redes sociais, elas estão em 7 posições, as redes sociais, elas tomam 6 lugares aqui, sabe? E tem muitas outras que nem entraram nesse ranking, mas que a gente pode citar, que são TikTok, YouTube, Twitter, Doctoralia, a gente tem inúmeras redes sociais. E a tendência é cada vez ter mais. Então, assim, quanto mais rede social, mais espaço para reclamação vai existir, né? O que acontece? As marcas, elas já estão atentas a isso, né? As grandes marcas, as pequenas marcas, elas já têm um forte trabalho de relacionamento com o cliente. Isso é prioridade dentro das empresas, você falar, né, com o seu cliente, responder comentários, manter um canal de diálogo muito ativo. E isso, para o médico, também tem que ser dessa forma. Se ele tem rede social, ele tem um canal direto de contato com o paciente. Então, assim,
Isso é só para destacar a importância, né, do médico, do profissional de saúde, dele fazer uma gestão das redes sociais dele, visando essa prevenção de crise, né? Nem sempre um comentário na rede social, ele é uma crise, é um comentário, é uma reclamação, mas ele pode gerar, né, virar um desencadeador de uma crise que pode levar para um caminho assim, né, bem crítico. Então, assim, rede social é uma coisa que a gente tem que estar muito atento hoje em dia. Tanto a pessoa que abre o canal, quanto o gestor, né, da rede social. Então, o que a gente percebe? Vou falar um pouquinho rapidinho de cada uma. O Facebook, o que a gente percebe dentro do Facebook? A gente tem muitos grupos dentro do Facebook, que vocês já devem conhecer, que são esses grupos que falam, né, de pacientes falando de médicos, de procedimentos, expondo seus casos. Então, essa é uma característica do Facebook. O profissional de saúde, ele pode ter ou não o Facebook. Talvez ele nem tenha Facebook, mas o nome dele vai estar lá, né? Então, a imagem dele está sendo mencionada dentro dessa rede social. No segundo lugar, a gente tem o Instagram, que também a gente percebe que tem uma outra característica, ou a reclamação vai ser diretamente ao médico, né, no perfil dele, ou vai ser o próprio paciente fazendo a reclamação no seu próprio perfil. E aí eu chamo a atenção para um detalhe, né, uma tendência que são as influenciadoras digitais, que a gente vai até citar exemplos aqui, e de como isso é um potencializador, né? Não é mais só uma paciente com influência falando do médico, né? No terceiro lugar, a gente tem o WhatsApp, que é a mesma situação do Facebook, são grupos que podem ser, no Facebook, são abertos ou fechados, e no WhatsApp eles costumam ser grupos fechados, que também o médico não está lá, mas ele acaba sabendo porque alguma paciente, algum conhecido menciona, né? Então, assim, mesmo ele não tendo rede social, o médico está exposto na rede social, né? Não tem mais para onde fugir hoje em dia. Ele decidindo ou não ser um usuário, né, de rede social, ele já está exposto. Ele já potencialmente está exposto. Então, a gente tem também o quarto lugar, que é o Google Meu Negócio, que é também um caso que a gente tem muita reclamação, né, dentro do Google Meu Negócio. E o que a gente percebe também é que muitos profissionais de saúde nem sabem que estão nessa rede social. Eles nem têm noção de que eles têm um perfil aberto. Eles só vão descobrir isso quando chega uma reclamação. Alguém avisa, e aí eles ficam sabendo dessa... destacaria aqui essa importância de que o profissional de saúde ele precisa fazer a gestão das suas redes sociais. Ele precisa, assim como ele tem um relacionamento lá no consultório, na clínica, ele também precisa manter esse relacionamento digital, né? Visando não só um bom atendimento, mas também essa prevenção de crise. E no quinto lugar, eu vou até encerrar no quinto lugar, que é a mídia. Tanto o jornal, quanto jornal impresso, né? Que não tem tanto mais, mas o jornal nos sites, né? Os jornais online e na televisão, que aí já é o ponto realmente crítico de uma crise de imagem. É quando o profissional ele vai estar exposto com sua imagem mesmo, diariamente. Às vezes viram reportagens semanais, diárias, que se propagam para outros jornais. A gente sabe que hoje em dia um jornal replica o conteúdo de outro e assim desencadeia numa crise mais crítica mesmo, que vai precisar de todo um apoio, né? Que a gente até falou no vídeo, de nota de repúdio, nota de esclarecimento, de um media training, se ele for dar uma entrevista, e todo esse suporte de assessoria, né? E aí, os últimos, a gente tem o Jus Brasil e Reclame Aqui, que são casos também que a gente recebe muito. E na verdade... Pode Camila, posso só fazer um adendo aqui? Claro. A gente percebe sempre que uma crise puxa a outra. Então, às vezes, pode atingir um profissional de saúde que está sendo acusado de suposto erro médico e aí, de repente, aparece outro profissional dentro da mesma cidade. Então, a imprensa ela tem uma demanda muito grande para suitar os casos, né? Que é como a gente chama, que é ficar desenvolvendo aquele caso. Então, eles ficam voltando o caso. A gente já teve situação absurda que a gente ficou vendo o mesmo profissional sendo atacado pela imprensa. A gente pode usar essa palavra atacado porque foi uma coisa completamente desproporcional aquilo que a gente viu,
por cerca de quase 2 meses. Então, assim, a gente observa que, além disso, isso causa uma certa comoção no Estado, porque alguns estados desses a gente visitou, teve conversa com outros profissionais, e a gente percebe que eles realmente ficam assustados com a situação e começam, de fato, a se preocupar um pouco mais. E aí é a hora também que a gente pode oferecer outros serviços da Anadem, como, por exemplo, a Anadem tem os TCLEs à disposição, e os TCLEs já são uma ferramenta a mais que a gente pode usar, inclusive, dentro de uma argumentação de uma crise de imagem, né? Que quando a gente está conversando com uma emissora, quando a gente está conversando com um advogado de paciente, quando a gente está conversando com alguma outra pessoa na outra ponta, a gente pode utilizar algumas argumentações do que foi feito, porque a gente tem que pensar também na defesa do médico, não só no processo judicial, mas também na crise de imagem. E a gente tem que sempre lembrar que uma crise de imagem, ela pode virar, sim, uma demanda judicial. E geralmente ela vira, porque ela vai causando o efeito manada. Uma crise de imagem, que geral pode ser de uma pessoa, começa a atrair outras pacientes, então vocês veem aquela primeira matéria, que é de um caso, de repente virando um desdobramento de 20 pessoas, aí depois 30 pessoas, 40 pessoas, e de repente são 40 pessoas ingressando no Ministério Público contra um profissional. Então, a crise na imprensa, ela está em 5º lugar, mas ela certamente é a mais catastrófica na vida de um profissional da saúde. Não só pela questão da exposição, como também pela questão da judicialização. Só colocar um ponto aqui, Andrew, fazendo uma conexão com o que você e a Camila estão falando. Inclusive, assim, a gente faz toda essa análise multidisciplinar, né, em cima de cada caso que chega, né? E esses casos que acabam caindo, repercutindo na mídia tradicional, eles chamam muita atenção pelo potencial de impacto que isso pode causar na imagem do associado, né, do médico, não só na esfera de imagem, mas na esfera jurídica também, porque a repercussão da crise pode afetar não só no que foi antes, até chegar aquele momento que está sendo repercutido, mas a gente pode também ter situações dentro de uma crise de imagem que, se não observar de uma forma cuidadosa o que vai ser passado como comunicação, a gente pode gerar um outro problema jurídico durante a crise de imagem para o médico, né? Enfim, em atenção às restrições do Código de Ética Médica, legislação civil, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. O médico, né, a gente costuma reparar que quando ele é indagado, né, pela imprensa, ou por pacientes, enfim, a tendência dele é de querer dar resposta para todo mundo, né, de querer mostrar o caso da forma mais clara possível. E aí faz parte do nosso papel realmente fazer esse balanço do que é adequado a termos de comunicação, né, que o Andrew e a Camila podem falar bem sobre isso, e do que é adequado também juridicamente falando, que não possa impactar o médico mais na frente, né, a nível de processo. Sim, João, pegando isso, eu acho... Ah, tá, desculpa, Andrew, mas eu ia só finalizar, assim, tipo, para finalizar essa questão de rede social e marketing, que são essas duas coisas que vocês falaram, só para reforçar mesmo. Eu acho que primeiro esse argumento de venda, de que o médico, embora ele não esteja na rede social, ele opte não estar ali na rede social, ele está na rede social. Porque toda rede social vai ter sua particularidade, mas ela pode mencionar e gerar uma crise para o nome dele, para a imagem dele. As pessoas estão em grupos falando de médicos, né, de profissionais de saúde. Então, esse é um argumento. Você precisa estar atento, né, a essa questão de crise de imagem, porque isso é uma realidade na área médica. E a outra é essa questão de qual é o papel dentro de ser uma equipe multidisciplinar, qual é o papel da assessoria, da comunicação nesse caso. Nem todo comentário, como eu falei, ele é uma crise, ele pode ser uma potencial crise. No entanto, a gente pode mitigar a crise, né, esse aparecimento da crise, com uma simples resposta, muitas vezes. Que, às vezes, a paciente está ali, pode nem ter se cedido, né, no seu comentário, mas está fazendo uma reclamação, e, às vezes, uma resposta adequada, bem pensada e elaborada, ela já estanca, né, aquele aparecimento de uma potencial crise. Então, esse cuidado, que nem tudo tem que ir para a esfera jurídica, por isso que uma boa comunicação, um bom relacionamento com o paciente, também na rede social, é muito importante, né, para evitar crises e para deixar o paciente mais satisfeito, né, com aquilo. Porque o que a gente percebe é que, não é sempre, mas muitas vezes, se a paciente for reclamar na rede social, é porque houve uma falha antes no contato de clínica, né, um contato anterior. Então, é assim, pontuar essas duas coisas. Exato. E, assim, da mesma forma, desculpa, Andrew, da mesma forma como nem todo comentário em rede social é uma crise de imagem,
nem todo comentário que desabone o profissional da saúde é um comentário difamador, calunioso, injurioso, que possa ser alvo, objeto de algum tipo de medida jurídica necessariamente. E é por isso que a gente tem esse trabalho junto, justamente para dar o direcionamento adequado. Às vezes, na melhor das intenções, a gente, juridicamente falando, né, a gente pode gerar um prejuízo nos reflexos da imagem do próprio associado. Então, às vezes, a gente prefere, inclusive, sair, né, na grande parte das vezes, a gente dá esse direcionamento pelo campo da comunicação, justamente para proteger o bem maior, né, que é o objeto aqui da equipe de gerenciamento de crise de imagem, que é justamente a imagem do associado. Cada caso ele tem uma análise, né? E a partir daí é que não existe uma fórmula dentro do gerenciamento de crise. Eu acho que o interessante desse treinamento hoje, da gente estar juntando comercial e jurídico, é justamente para a gente esclarecer essas dúvidas que ficam permeando aí pelos dois territórios, né? Então, às vezes a gente pensa que tudo se resolve com uma notificação extrajudicial e não é bem assim. Tem outras medidas, que inclusive às vezes vão além de uma notificação extrajudicial, vão pelo caminho de uma liminar, por exemplo, né, doutor João? E eu acho que você vai explicar isso mais à frente. E outras vão pela simples resposta, tá? Então, acho que é importante a gente ter noção disso, que cada caso vai exigir uma postura diferente. Então, não é uma fórmula. Gerenciamento de crise é uma análise criteriosa da situação e, a partir daí, a gente vê o que é melhor. Não tem como, por exemplo, você notificar uma blogueira que pode dar publicidade para aquela notificação e não seguir nada daquilo, né? Ao mesmo tempo que você não pode notificar uma advogada que vai ver uma notificação extrajudicial e não achar que aquilo ali não tem efeito prático nenhum. Então, acho que cabe, de fato, a gente sempre ressaltar que cada caso exige uma avaliação, tá? Pode prosseguir aí, doutor João. Bem, vamos lá. A gente sempre faz essa coleta, né, de todos os casos que entram para a nossa análise, e a gente começou, né, nos últimos anos a procurar dividir, né, sobre temáticas, sobre regiões do Brasil, especificamente nesse slide aqui, sobre a especialidade de cada associado que busca a equipe de gerenciamento de crise de imagem para a gente poder dar um direcionamento, um tratamento ao caso. A gente percebe, né, e segue inclusive em paralelo com o contencioso civil, né, que grande parte, a maior parte absoluta dos processos, né, dos casos de gerenciamento de crise de imagem tratam sobre cirurgia plástica. E, em segundo lugar, sobre ginecologia e obstetrícia, né? No caso do primeiro, o paciente, obviamente, é insatisfeito ou buscando o máximo possível de resultado estético no procedimento cirúrgico plástico. E no caso de ginecologia e obstetrícia, relacionado à vida, né? A vida do nascituro, enfim, não só relacionado a questões de vida ou morte, mas inclusive de atendimento também pelo associado aos pacientes, né? Então a gente faz essa análise, inclusive isso é muito positivo, porque a gente consegue ter uma dimensão a partir dessa divisão, né, de qual que é o comportamento. A gente consegue identificar algumas ativaçõezinhas em relação a cada público específico, né? Quando a gente tem um caso de ginecologia obstetrícia, por exemplo, que envolve, às vezes, óbito do recém-nascido, a gente tem uma abordagem diferente, como o Andrew falou no slide passado, né? A gente vai sempre olhar cada caso de acordo com a necessidade, o impacto, né, a repercussão, os riscos que podem causar a imagem do associado, dependendo do que estiver sendo noticiado, né, pelo paciente, pela mídia ou terceiros, tá? E aí, pessoal, a gente, né, como de praxe, a gente trazendo aí mais um caso prático para vocês darem uma olhada como a gente atua quando a gente sai um pouquinho, né, dessa esfera do limite do direito de crítica, né, como a gente discutiu aqui nos slides anteriores, manifestações em Reclame Aqui, Google Meu Negócio, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, obviamente, né, todas elas passam pela nossa análise. Então, não tem nenhum caso aqui que a gente vai olhar e vai colocar uma receita de bolo pronta. A gente vai sempre olhar, olha, o que a gente pode fazer em relação a esse caso. Nesse caso aqui em específico, a gente está tratando, até para vocês entenderem, né? Via de regra, a gente não judicializa. Mas nesse caso aqui, a gente está tratando um caso de reclamações no Google Meu Negócio e no Instagram do profissional. O Google Meu Negócio, por si só, é uma plataforma destinada a isso, né? A manifestação e avaliação dos consumidores, né? Mas o que foi que aconteceu de diferente aqui nessa situação?
O profissional, ele atendeu uma paciente, né, que insatisfeita com o resultado cirúrgico, chegou aí pessoalmente à clínica, né, da pessoa, do profissional, e aí não satisfeita com a resposta que ela teve na clínica, ela é uma pessoa de grande repercussão na internet, com mais de 200 mil seguidores, começou a gravar stories em sequência, pedindo e coordenando que as seguidoras dela fossem fazer um ataque massivo às redes sociais do associado, ao perfil tanto pessoal dele, como a rede Google Meu Negócio. E o que acontece, né, no Google Meu Negócio especificamente? A gente tinha na época aqui, vocês podem até ver na imagem, que o associado ele tinha 4,6 estrelas de avaliação no Google Meu Negócio. A partir do momento onde que começou esse movimento massivo, né, de ataque, onde que essa blogueira começou a coordenar que todas as seguidoras dela fossem até a rede social e ao Google Meu Negócio específico, como ela coloca aqui, ó. Estou me sentindo muito acolhida, obrigado, com toda certeza vou retribuir todo o carinho. Muitas comentando no Instagram. Quem puder ir ao Google na avaliação, fico muito grata. E está chegando mais mulheres que passaram por outras cirurgias. E aí, quando a gente se deparou com essa situação, já estava num avançar muito grande, a gente identificava pessoas que sequer tinham passado, na verdade, 99,9%. O único comentário de pessoa insatisfeita que estava, né, constando na rede social, no Google Meu Negócio, no caso do associado, era da própria paciente que estava coordenando essa campanha difamatória contra o profissional. Todas as pessoas que estavam ali questionando, colocando para baixo, fazendo uma avaliação negativa, dando uma estrela, eram pessoas que, inclusive, se referiam, estou vindo aqui amando da pessoa fulana de tal. E aí, diante disso, né, um impacto gigante, ela com 200 mil seguidores, a avaliação do profissional saiu de 4,6 estrelas para 1,4 estrelas no Google. Né? Enfim, isso causa um impacto terrível, né? Porque todo mundo aqui já precisou de buscar por algum serviço, seja restaurante, seja profissional, seja o que for, no Google, e a gente identifica, né, que estabelecimentos mal avaliados acabam afastando, obviamente, as pessoas de procurarem o serviço daquele profissional, daquele estabelecimento. Diante desse caso, né, desses fatos, a gente constatando que o direito de crítica dessa paciente ele estava sendo exercido muito além dos ditames da lei, a gente, né, em comum acordo, identificou que, além das questões relacionadas, além das medidas relacionadas à assessoria, né, com o trato com o público em geral, a gente deveria tomar, nesse caso, uma providência judicial em desfavor dessa paciente. Ingressamos com um pedido liminar, e aí é muito importante destacar, né, a gente preconiza, quando se faz necessária a judicialização, a gente preconiza pedidos liminares, porque a gente está tratando de fatos que estão acontecendo ali em tempo real, né? E a rede social, obviamente, por mais célere que seja o nosso trabalho, a gente conseguiu distribuir essa inicial aqui no mesmo dia que o associado deu entrada com esse pedido. Mesmo assim, a gente tem esse lapso até a medida ser posta em prática, a gente conseguir a remoção do conteúdo ou a remoção das avaliações, existe esse lapso aí que acaba gerando esse prejuízo, né? Então, nunca é o adequado que chegue ao ponto da judicialização. A gente gostaria que não acontecesse. Acontecendo, a gente trabalha para mitigar o dano da melhor forma possível. E aí, como resultado desse pedido aqui, a gente conseguiu, a gente pediu a determinação que o juiz pedisse ofício para o Google, em São Paulo, para que o Google removesse todas as avaliações feitas nas últimas 24 horas no perfil do associado, porque eram avaliações fantasiosas, né, que não condiziam com a realidade do atendimento do profissional, e todas essas avaliações foram retiradas, né, voltando, né, o status quo das avaliações do profissional para 4,6 estrelas. Da mesma forma foram os comentários, né, ela chegou a gravar vídeo e deixar no feed dela do Instagram, né, fora os que tinham ficado no Stories. Conseguimos intimar essa paciente com muito custo, né? A gente sempre faz uma investigação, obviamente, da vida da paciente que está disponível, óbvio, né, para nós, na internet. Identificamos que ela se vendia como advogada e a gente descobriu que, na verdade, nem advogada a pessoa ela era, né? Enfim, chamou muito a nossa atenção esse fato também. Ela já tinha alguns processos judiciais ela já tinha algumas complicações da justiça e ela era uma pessoa que de forma contumaz se esquivava de receber citação, intimação de tudo que era processo, né? Mas apesar disso, a gente foi para cima, conseguiu encarar essa situação, né? Com o apoio do judiciário, a gente conseguiu a remoção do conteúdo, o processo ele já finalizou, inclusive, ela sequer apresentou contestação do processo, então o processo correu à revelia e ela foi condenada. Tá? Ela, de fato, parou a partir do momento que ela recebeu a citação por WhatsApp, inclusive, a intimação da decisão por WhatsApp,
uma parte importante que a gente tenta levar adiante, né? A paciente ela não se manifestou mais sobre esse caso, né? Então, já tem um tempo já, a situação de fato segue até hoje sob controle. E aí, assim, para quem é do direito, né, vai conhecer essa estrutura, né, lógica da pirâmide kelseniana, que tem aí a Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Ética Médica, né, que são, em termos de legislação, é o norte, né? Óbvio que a gente tem muito mais legislação para tratar aqui, mas se fosse isso, a gente teria slides aqui muito enfadonhos, bem chatos, né, para ficar passando artigo de lei. A maioria dos colegas que são da área do direito, obviamente, vão conhecer, né, do que se trata. Mas eu trouxe isso aqui para vocês só para vocês entenderem mais ou menos qual que é o pilar que segue a nossa análise jurídica no gerenciamento de crises. A gente tem sempre, né, o destaque maior é o conflito entre liberdade de expressão e direito à honra, imagem e intimidade do associado, no caso do médico. A gente está sempre fazendo essa análise de uma ameação. Qual o direito ali que está sendo exercido de fato de forma abusiva, né, de forma além. A gente tem o artigo 187 do Código Civil que fala sobre isso, né, o abuso de direito. Então, se a gente tem um paciente, como no caso do slide passado que eu coloquei para vocês, que a gente colocou para vocês, que exerce a liberdade de expressão dela, porque a paciente ela exerceu a liberdade de expressão. Isso é fato. Agora, ela exerceu a liberdade de expressão de acordo com os parâmetros sociais, legais, constitucionais, do que a norma diz? Certamente que não, tá? Um outro ponto também que a gente utiliza, né, como parâmetro para identificar uma forma, né, do associado não ter complicações com os pacientes, no caso, né, e possivelmente com a mídia ou qualquer outro canal que repercuta, no caso que eventualmente chega a conhecimento público, em relação às restrições que o próprio Código de Defesa do Consumidor e o Código de Ética Médica falam bem, que é em relação à publicidade enganosa, né, a proibição da mercantilização da medicina. Que inclusive a gente está vendo uma discussão recente, né, foi aprovada recentemente uma resolução que não foi publicada ainda pelo CFM, que trata de novas regras sobre a publicidade médica, e é algo que a gente precisa, né, como operadores do direito, estar muito atento em relação aos profissionais. Nós entendemos que os profissionais da saúde, eles querem fazer uma propaganda, querem mostrar o resultado do produto, do serviço deles, mas nós, como profissionais de direito, precisamos estar atentos em chamar para a realidade do que acontece nos tribunais. Os colegas aqui, advogados, todos já passaram por processos judiciais, né, envolvendo a responsabilidade civil médica, e sabem muito bem que no caso onde que a gente tem um profissional que promove uma propaganda efetiva de, olha, você que estava antes e aqui você está depois de passar na minha mão. E isso certamente, se usado por um paciente que está judicializando, é um complicador. E isso também é um complicador se tratando de crise de imagem, porque a gente já pegou casos onde que a gente tem profissionais que, enfim, foram repercutidos na grande mídia com esse tipo de exposição em suas redes sociais, certo? E aqui, pessoal, a gente trata também, né, um ponto novo aqui na nossa palestra, relacionado à atuação do advogado como potencializador de crises. E é algo que a gente sempre conversa muito, né? Eu, Andrew e Camila, a gente está sempre nesse debate da necessidade de a gente ter essa equipe coesa e atuando de forma cooperativa, porque se eu passo, né, de uma visão estritamente jurídica, puramente jurídica, de um caso, eu posso atropelar a relação da comunicação social, a relação da imagem do associado, da comunicação da imagem do associado com o público. Esse caso aqui, a gente, enfim, repercutiu, né, na Veja, a gente trouxe essas duas matérias aí para ficar claro para vocês como que isso pode influenciar. O advogado do Márcio Smelling, que é aquele ator, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre esse caso, que repercutiu há bons anos atrás, assim que gerou, né, o caso, em agosto, já uns anos depois, na verdade, que tinha gerado o caso, em agosto de 2022, o caso tinha acontecido em 2019, ele resolveu, antes disso, 2022, perdão, ele resolveu processar a advogada da Dani Calabresa, da atriz, não estou entrando no mérito aqui de nada, resolveu processar a advogada da Dani Calabresa por abuso no exercício da profissão da advocacia. Né? Então, ele fez uma representação no Conselho de Ética da OAB. E o que acontece? Toda conduta jurídica ela está passível de ser repercutida no campo da comunicação. E nesse caso aqui, a gente traz um destaque para vocês da primeira matéria, né, dessa de agosto de 2022, que o título fala, né, advogado de Dani Calabresa sofre condenação da OAB no caso Márcio Smelling. Então, olha só,
a gente parando para pensar juridicamente, de certa forma, né, para os interesses desse advogado, né, do cliente dele, isso tenha sido algo positivo. Mas a gente vai ler a matéria e o começo da matéria começa falando: as acusações contra Márcio Smelling geraram um processo na justiça. E aí, obviamente, a gente não tem como trazer toda a matéria aqui, mas a matéria da Veja inteira, o começo da matéria é relembrando o caso. Então, olha só, a gente está tratando aqui de uma situação, né, que para o Márcio Smelling, para o advogado dele, era algo que eles gostariam certamente de restringir o conhecimento público o máximo possível, né? Se fosse possível, né, por não como eles tratavam de pessoas públicas, mas se fosse possível, eles gostariam de tratar somente na esfera dos tribunais. E aí essa conduta do colega, não sei se consultado, né, por uma equipe de assessoria de imprensa, seguiu com um processo e houve uma condenação no primeiro momento. Só que logo na sequência, né, subindo para a OAB Federal, essa advogada ela reverteu a punição, e aí novamente a Veja fez uma matéria agora em maio de 2023, novamente relatando todo o caso que tinha acontecido, das denúncias de assédio, de abuso e tudo mais. Então, assim, o advogado, na verdade, pensando na melhor medida, acabou dando ponte para que o caso fosse repercutido mais vezes do que certamente ele e o cliente dele gostariam. Aqui, da mesma forma, né, a gente, inclusive, orienta os associados, a gente tem que sempre ter uma visão fria do que é a lei e bem entendidos do que são os limites do direito de expressão. Esse caso aqui foi um caso recente, né, que aconteceu, da defesa do doutor Jairinho, acusado da morte do menino Henri Borel, conseguiu eliminar para impedir a exibição do Linha Direta. E aqui é mais delicado ainda, né, porque aqui houve um movimento da defesa jurídica da pessoa, da parte, contra a imprensa. E é algo que a gente sempre tem que ter muito, muito cuidado. Porque a imprensa ela pode ser um aliado ou um inimigo mortal numa crise de imagem, né? E aí, tanto é que a mesma Globo, né, que repercutiu a liminar, no dia seguinte essa liminar caiu, inclusive com destaque aí do voto do ministro relator Gilmar Mendes, dizendo que a juíza tentou justificar o injustificável, que era relacionado à publicação de fatos que já tinham conhecimento, já tinham sido veiculados de forma extensa e reiterada na imprensa. Então, assim, ainda que seja possível num caso, a gente identificando, ainda que seja possível num caso, a gente conseguir impedir que a matéria vá ao ar, a gente precisa entender o histórico dessas liminares. Isso é histórico no Brasil. A gente já tem um roteiro extenso de liminares contra emissoras de TV ou jornais de grande circulação, que num primeiro momento você pode ter a sorte de pegar um juiz desavisado em primeira instância ou com um posicionamento diferente, de que ele vai barrar a ocorrência dessa matéria, mas a gente tem a grande maioria dos casos onde que em sede de recurso, né, agravo de instrumento ou em instâncias superiores, os veículos de imprensa conseguem a reversão dessas liminares e conseguem fazer a publicação, não só a publicação, né, dando destaque, além da questão da publicação, da tentativa da parte do advogado, do cliente, de cercear a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Então, é um agravante, né, porque ele estava sendo divulgado ali como um autor de um suposto crime. Agora a pessoa está sendo veiculada como, além de um autor de suposto crime, de alguém que luta contra o direito de expressão e a liberdade de imprensa. É o mesmo caso que a gente utilizou mesma situação, né, do caso que a gente expôs na palestra do ano passado, né, João? Exatamente. Exatamente. Uma matéria que com 5, 7 minutos e acabou sendo de 25 minutos. Exatamente. Da liminar e a segunda já com a liminar derrubada. Exatamente. Pessoal, a gente vai passar um vídeo aqui de um caso que chamou a nossa atenção, não foi tratado por nós, para que vocês, enfim, caso tenha alguma dúvida também, a gente pode bater um papo aqui. Eu acho que um exemplo prático é sempre interessante, né, para a gente poder discorrer um pouco. Foi um vídeo postado, né, em rede social sobre uma manifestação de um profissional da saúde relacionada a acusações de suposto erro médico, né, e a gente vai ver aqui o posicionamento dessa pessoa e a gente pode conversar um pouquinho depois aqui, finalizar o vídeo. Terminar mais uma cirurgia bastante complexa e vim aqui para poder esclarecer, né, me deparei com algumas mensagens de calúnia, difamação, fake news e tentativas de cancelamento aqui na rede social em relação ao meu nome, tá? Feito por uma paciente, né,
não vou aqui expor a paciente, citar a paciente, mas o fato é que precisamos esclarecer alguns pontos e me posicionar, porque todo mundo tem direito a uma defesa contraditória, né? E todos os pacientes que me conhecem, que me atendem, sabem do cuidado e zelo que nós temos por todos eles. Bom, então foi feito, primeiramente, né, foi falado várias mentiras, né, na rede social e calúnias, né, denegrindo a minha imagem, inclusive por parte, né, de alguns outros pacientes. E isso vai ser tomado as devidas providências jurídicas e legais. Primeiramente, eu tenho que deixar claro, né, que toda cirurgia ela está sujeita a eventuais intercorrências. E isso é avisado para o paciente no pré-operatório. E o paciente, ele assina o termo de consentimento livre esclarecido, em que pode acontecer várias complicações, inclusive complicações muito graves, como infecções, necroses, né, que são perdas teciduais, que são casos graves, né, infecção, pode acontecer trombose, eventualmente em casos, né, mais complexos, inclusive casos de óbito, infelizmente, às vezes acontece. Né? Mas nós sempre tivemos uma conduta altamente zelosa pelos pacientes e tivemos sim, né, nesse período aí com mais de 2.000 cirurgias operadas, obviamente alguns casos que se encontram dentro da média dos artigos científicos de eventuais intercorrências. Graças a Deus, né, no caso recentemente aí, publicado na internet, nós temos uma paciente que ela teve uma intercorrência que não é a intercorrência mais grave que pode acontecer. Ela teve uma pequena rejeição do ponto na ponta, a gente usa fios de nylon na ponta, e que podem dar algumas reações a longo prazo. O paciente já está com mais de 4 meses de pós-operatório, nós tomamos uma conduta conservadora, tratando com antibiótico, lavando com água e sabão, e a paciente foi explicado, foi orientado por centenas de vezes que no momento certo, no momento adequado, vai ser abordado cirurgicamente e vai ser retirado esse ponto. Só que o melhor momento não é agora. Né? Infelizmente, a paciente, né, insatisfeita com a situação, buscou as redes sociais e começou a me difamar. 100% dos médicos, né, 100% dos pacientes que operam comigo e com outros médicos, recebem um termo de consentimento basicamente idêntico. Né? Isso prova que esse tipo de problema ele pode acontecer com qualquer médico, com qualquer profissional. Nós sempre estamos 100% à disposição. Os meus pacientes possuem o meu WhatsApp pessoal e eles estão constantemente em contato comigo e com a minha equipe. Né? Não foi assim diferente em momento nenhum, né, com essa última paciente que veio denegrir a minha imagem e que tentando um cancelamento da minha imagem. Então eu queria falar que, né, nós já operamos mais de 2.000 pacientes, já mais de centenas de influenciadores e graças a Deus com 1.900 deles, né, ficaram satisfeitos. Logicamente a gente tem, né, em torno aí que está dentro da média estatística dos livros e artigos científicos, tivemos uma média, né, de 100 pacientes ou mais um pouco com insatisfeitos. Infelizmente, essa paciente, em busca de palco, em busca de chamar a atenção, em busca de gratuitamente denegrir a minha imagem, veio através das redes sociais, causar nas redes sociais, e muitos pacientes tomam parte por isso, né, e também se acham no direito e começam a difamar a imagem, inclusive sem ouvir o lado do outro profissional, né, de forma gratuita, e algo que hoje não é crime, obviamente, você fazer qualquer tipo, existe a delegacia de crimes virtuais, enquanto você denigra a imagem de uma pessoa, fala mentira sobre a pessoa, sem o direito, inclusive, dela se defender do ampla defesa do contraditório, isso está sujeito a punições severas, por calúnia, difamações, multas altíssimas, e é essa conduta que nós vamos tomar com todas as pessoas que estão denegrindo a minha imagem gratuitamente sem nenhum tipo de prova. Então, para a pessoa poder falar alguma coisa, ela tem que provar. Tá? Ela não pode simplesmente achar que a internet é uma rede social sem lei e sair falando o que ela quer, buscando cancelamento e denegrindo o trabalho sério de um profissional, né, que faz procedimentos, inclusive com altíssimo risco, que está sobre riscos, né, altíssimos, sobre uma exposição altíssima, né, trabalhamos com extrema seriedade, porque isso é crime, né? Isso é querer prejudicar o trabalho de uma vida inteira de uma pessoa. Eu tenho mais de 12 anos, né, de 6 anos de medicina, mais 5 anos de formação, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, né, 11 anos, mais 7 anos de formato, são quase 18 anos da minha vida, trabalhando arduamente para chegar onde eu cheguei. E uma pessoa não pode gratuitamente querer humilhar e denegrir e tentar atrapalhar a carreira de uma pessoa séria, de um profissional. Então, isso tem que ficar claro, né, e dizer que, enquanto tem aí, né, meia dúzia de pessoas cometendo crimes na rede social, você pode ter certeza. Nós temos um exército, né, de pacientes aqui que nos apoiam, um exército, né, de outros influenciadores digitais, que inclusive vão se manifestar em relação a isso, para nos defender, nos apoiar e sabendo do trabalho sério que a gente faz. Tá? Então, fique claro que esse tipo de atitude é crime e as nossas providências jurídicas serão tomadas. Queria retificar, né, corrigir uma forma, como eu falei, né, em relação quando eu utilizei a palavra denegrir. Tá? Essa palavra não é ideal de ser utilizada em função de ser, né, algo que coloca como a imagem do negro como algo pejorativo. Então, foi explicado sobre isso, né, realmente
passou desapercebido, um vício de linguagem, então eu queria corrigir essa palavra, tá? A gente não se usa mais a palavra denegrir, então as pessoas que estão realmente causando uma calúnia, difamação, né, querendo causar o meu cancelamento, eu vou corrigir essa palavra, né, e tirar essa palavra querendo me prejudicar, né, e prejudicar a minha imagem, tá? Apenas para fazer essa retificação aqui desse pedaço do trecho da minha explicação, tá bom? Bom, gente, então, conforme a gente observou, esse profissional ele tentou fazer um pronunciamento de esclarecimento, mas, na verdade, ele agravou ainda mais a situação, né? Um dos pontos, inclusive, ele faz outro vídeo pedindo desculpa por um termo que ele utilizou, que a Defensoria Pública da União recentemente até explicou em uma conta no Twitter o porquê de algumas expressões serem consideradas racistas, e denegrir foi uma delas. Então, ele utilizou essa palavra diversas vezes no vídeo. Nós anotamos aqui alguns outros pontos para comentar dessa situação em específico, né? Uma delas é que ele minimiza o problema da paciente, e por mais que ela não tenha razão, inclusive ele trata o problema dela como uma estatística, né? Ele não demonstra muita humanização com o caso. Então, quando esse tipo de caso vem para a gente, acho que é importante a gente ressaltar que o profissional, ele de fato, ele está abalado com a situação. A gente tem que entender isso. É a hora que a gente pega, ele realmente coloca no colo e entende o que ele está passando. Só que ele precisa sempre estar ciente de como se pronunciar. Então, é a parte que, de fato, a gente entra para impedir esse tipo de situação que a gente pode chamar de desastrosa, né? Ele ameaça a paciente de processo, ele aumenta a crise ao citar outras pacientes citar outras pacientes que já o processaram por suposto erro médico. Ele fala ali em mais ou menos de 100 pessoas insatisfeitas, que é um número de fato grande, né? Se a gente for para analisar. Ele quebra o sigilo médico-paciente, porque a paciente em questão era uma blogueira com alcance nacional, então todo mundo sabia do caso que ele estava comentando. E ele se posiciona por vídeo, né? E nitidamente a gente percebeu que ele não tinha condição de se posicionar por vídeo. Então, às vezes, a gente toma uma postura mais conservadora, que é fazer uma nota, justamente porque a gente tenta fazer um media training, a gente conversa com um profissional, vê que ele não tem condição de dar uma entrevista, e às vezes até para preservar o desgaste ali, evitar mais desgaste da imagem do profissional, a gente se pronuncia por nota. Então, cada medida ela é cuidadosamente analisada, tá? Se o João ou a Camila quiserem fazer mais algum comentário do caso em específico. Eu acho que isso, Wendel. Eu acho que a extensão do vídeo, a repetição, né? Quando você pensa antes de publicar, você é mais objetivo, né? Você vai nos pontos de forma mais certeira, assim, né? Você organiza o pensamento. Ele poderia até, se fosse uma decisão, fazer um vídeo, mas poderia ter tido isso que você falou, o media training, né? Feito um texto, analisado as palavras que seriam usadas, porque às vezes você quer se defender, né? É como se estivesse querendo se defender de algo. Fica muito uma defesa. E, na verdade, ele só teria que se explicar, né? Explicar o que aconteceu de forma sucinta. Então, acho que isso. Essa coisa de querer se explicar demais, às vezes, é muito prejudicial. E, assim, pelo âmbito jurídico, a gente percebe que, enfim, ele está passando informações relacionadas ao atendimento da paciente, né? Enfim, a gente tem uma restrição no Código de Ética Médica e o profissional, infelizmente, acaba passando detalhes do tratamento, do atendimento, né? Enfim, qualificações da pessoa, né? Por mais que ela esteja se manifestando, a gente sempre preconiza uma atuação mais conservadora, comedida, né? E eu acho que, assim, concordo com o Andrew e com a Camila nesse caso, talvez a abordagem não fosse expor de uma forma tão específica o tratamento da pessoa, ainda que ele tenha colocado, né, que existia termo de consentimento livre esclarecido. Isso aí são informações que, obviamente, o profissional, é dever do profissional passar durante o atendimento, né? Mas, enfim, expor o caso, expor o paciente dessa forma, não consideraria adequado, inclusive podendo ser um risco, né? A gente até não passou todo o material que a gente pegou dessa situação, mas, inclusive, foram compartilhados para esse profissional conversas de WhatsApp com a paciente, né? Enfim, inclusive prejudicando, vamos colocar aqui, né, que a paciente estivesse extrapolando o direito de expressão dela, como foi naquele primeiro caso. O profissional, ele coloca, né, ele fala, porque meus advogados agora já estão em cima já de você. Então, não é interessante nem pela estratégia jurídica, porque se a gente estiver pensando no liminar, ou você notifica a paciente, que nesse caso eu acho que não surtiria efeito nenhum,
ou se você estiver pensando numa saída por meio de uma liminar, você simplesmente ajuiza a ação, né? Entra com pedido. Você não vai ficar alertando para a pessoa, falar, vou entrar com pedido liminar contra você, né? Que, enfim, juridicamente, estrategicamente falando, eu acho não proveitoso, né? Contraproducente. E, João, só uma coisa, assim, que nessa questão a gente também não culpa, né? Porque a pessoa está querendo realmente defender a imagem dela, né? E, então, assim, atrelado à imagem, a gente tem algo anterior à imagem, né? Que é a reputação. Então, um profissional com uma boa reputação, como ele mesmo menciona, né? Que ele tem muitas pessoas satisfeitas e tudo isso, muitas pacientes satisfeitas. Então, quando você zela pela sua boa reputação, enquanto profissional de saúde, você tem quando acontece uma crise, né? Você tem uma tranquilidade a mais. E por isso é muito importante você ter profissionais te auxiliando para mostrar isso, né? Você tem uma boa reputação, isso vai te ajudar a enfrentar essa crise de imagem. Vamos tentar passar por isso, né, da forma correta para evitar danos maiores. Então é bem isso, assim, é ter essa tranquilidade, né, e esse apoio profissional para contar com a sua reputação na hora de um abalo de imagem. Sim. E assim, até falando novamente, né, dessa questão da interpretação que o próprio judiciário pode ter num caso desse, a gente entende que o paciente, né, via de regra, ele é desconhecedor da técnica cirúrgica, né? O paciente ele não é especialista na área que o médico está atendendo, né? Então, por mais que às vezes a gente entenda, e a gente inclusive saiba, imagine que o paciente sabe exatamente onde que ele está errando, onde que ele está tendo uma interpretação equivocada, mas também pode acontecer o paciente realmente estar acreditando que ocorreu uma falha quando não ocorreu. E ainda assim ele não está cometendo um ato ilícito nesse caso. É óbvio que, dependendo do que tivesse sendo causado a reputação da imagem do profissional médico, né, a gente pode pensar na abordagem jurídica, mas o paciente, querendo ou não, ele tem, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, né, ele tem essa margem do equívoco, infelizmente, né, para o profissional médico, e é por isso que a gente tem que ter, de fato, cuidado aí na comunicação da crise. Só para finalizar, a gente partir para o próximo slide, a gente tem, justamente para profissionais que ficam extremamente abalados quando passam por uma situação de crise, a gente tem a doutora Grace. Então, ela é uma profissional super bem qualificada, que tem se saído excepcionalmente bem nos atendimentos de casos mais graves. Então, geralmente casos que envolvem suposto erro médico, que tem alcance nacional, às vezes até com blogueira mesmo, a gente passa para ela fazer o atendimento também, junto com o atendimento que a gente presta, e tem dado muito certo. O resultado tem sido muito positivo. Pode passar aí para o próximo, João, por favor. Bom, e aí a gente elencou 4 principais lições. A primeira delas é sempre comunicar a ANADEM e fazer isso o mais rápido possível. Então, a gente tem aquele canal que é o e-mail gerenciamento@anadem.org.br, com o checklist que a gente sempre passa nos grupos. Se alguém tiver uma dúvida, só nos solicitar esse checklist. Nunca atacar a imprensa, tampouco desqualificar o denunciante, que a gente já viu também que não funciona, não é uma boa estratégia, tanto num primeiro momento quanto num segundo, para a gente tentar uma judicialização do caso. Na maioria dos casos, menos é mais, que é quando a gente viu aí também a situação do último profissional, que falou demais, acabou se enrolando um pouco. Então, a gente pode tentar, assim, sempre uma abordagem mais simplória e geralmente é a que funciona, tá? E tudo começa na prevenção. Faça o curso da UCA. A UCA tem um curso de gerenciamento de crise de imagem maravilhoso, que foi feito junto com a doutora Patrícia, que está em Londres. É uma profissional extremamente qualificada e especialista em redes sociais. Então, a gente fez esse curso aí a várias mãos. Nós demos uma contribuição essencial para voltar ele completamente para o mundo de profissionais da saúde. Então, todo mundo que está aqui pode fazer, os profissionais de saúde também podem fazer, o pessoal que trabalha na clínica deles também podem fazer. Então, acho que assim, a gente tem uma ferramenta muito boa que pode ajudar a conter crise, a passar melhor pelas crises, e a gente pode divulgar isso para os nossos associados de maneira cada vez mais ampla e melhor. É isso. Então, agora a gente abre aí para quem quiser perguntar. Ô, Anderson, posso dar um pitaco aí? Claro. Tá. Então, como é que eu vejo, até pelo curso que nós fizemos ano passado, pela nossa experiência no dia a dia, que a gente convive com esse pessoal de medicina, começa lá com o termo de consentimento, certo? Que no passado era simplesmente termo de consentimento, virou depois termo de consentimento informado e hoje livre e esclarecido.
Até foi tema do meu TCC aí no curso do ano passado. Mas como é que eu vejo? Vários médicos que me ligam, eu não deixo o médico, quando pede a minha orientação, eu não deixo se degladiar com o paciente. Porque se ele fizer um belo de um termo de consentimento, a pessoa está ciente das consequências daquele ato médico cirúrgico, ele vai evitar um monte de coisa. Agora, muito dos problemas é o descaso para com o paciente. Aí o paciente reclama, nem sabe quais são as consequências, e o médico se acha que ele é autossuficiente e soberano, aí ele começa a contra-atacar. Foi exatamente em setembro, outubro, um corretor lá de Cachoeiro Itapemirim ligou que o cirurgião lá estava apavorado, que tinha lá uma denúncia. Aí eu também estava na estrada, inclusive estava em Ribeirão Preto, eu lembro direitinho. Liguei na hora para a doutora Karina. Porque eu já avisei o corretor, fala para ele não fazer nada, está com os nossos advogados, tudo, conversou com a doutora Karina, ela orientou e depois passou por aí. Então, eu digo, a minha filha mesmo é médica aqui em São Paulo, tem dúvida com o paciente, viu se realmente, ela é pediatra, se realmente a mãe entendeu qual é o medicamento, que hora que é para tomar aquele remédio, certo? Fala, filha, você percebeu que ela não entendeu, pede para falar com os pais, com os avós, com o marido, que é para não ter esse tipo de problema, porque a reclamação ela vem mesmo. Lá atrás, o advogado estava comentando aí, rapidinho. Vocês lembram do hospital, a escola de base aqui no bairro da Aclimação, pertinho da minha casa aqui, que veio aquela bomba, porque no jornalismo vocês usam quando, onde, como e por quê, não é isso? Acabaram com a vida dos proprietários da escola, depois provou que a mulher era uma louca, né? Denunciou que alguém tinha bulinado os filhos dela, algo nesse sentido, depois deu ganho de causa para a escola, mas já tinha acabado com a escola e até com o casamento dos proprietários. Está vazando um som aí que está atrapalhando. O áudio do Alcindo. O Alcindo está lá, o prefeito de Recife. Pronto. Sim, Altamir, eu acho que assim, você falou perfeitamente, e assim, hoje a Anadem ela dispõe de diversas ferramentas para a gente trabalhar justamente em todas as fases da crise, entende? E a crise, quando a gente diz, ela é justamente a crise da crise de imagem e da crise do processo, entende? Porque a crise de imagem do profissional de saúde, ela está diretamente ligada a um processo judicial. Então, quando você tem uma preparação, quando você está bem amparado, com TCLE, com uma boa relação médico-paciente e tudo mais, você com certeza passa por uma crise de imagem melhor. Eu sempre uso um exemplo que a gente teve de um profissional de saúde, eu não sei se o advogado da região está aqui, mas a gente teve um profissional de saúde que ele arrancou um olho errado. Ele teve ciência que o olho que ele tirou foi do lado errado, e ele falou para a família. Só que o relacionamento dele com a família era tão bom que a família decidiu não ir para a imprensa e não judicializar. Exatamente. Então, assim, esses detalhes do dia a dia, eles parecem tão bestas, mas eles impactam diretamente em todas as outras ações, né? Mas isso também vai muito de uma questão de reeducação. E eu acho que hoje a gente pode oferecer para eles tudo isso, né? Mas exatamente. É uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho mais de tempo para ir conversando com os profissionais, né? Para ir explicando que a gente tem tudo isso à disposição, que a equipe é bem completa, que a gente tem no nosso site tudo lá certinho. Agora eu estou organizando para vocês uma área que em breve eu vou colocar aí no grupo com todos os benefícios da Anadem. Aí lá vai ter todos os cursos, vai ter os TCLEs, vai ter as parcerias, vai ter tudo lá para ficar de mais fácil visualização. Em breve eu vou estar divulgando isso aí. Acho que vai facilitar um pouquinho também a divulgação disso tudo. Então, na minha comercialização, Andrews, o que eu mais falo de todas as coberturas, né, da maior blindagem jurídica, tudo direitinho, mas eu vendo muito demais o gerenciamento de crise, que nem esse exemplo aí que o doutor deu. Além de você ter que defender lá do problema lá nas redes sociais, teve que defender o problema que ele se autoincriminou, até com problema aí de preconceito. Então, eu acho que teve um probleminha, faz o que nem o médico lá de Cachoeiro. Liga imediatamente para a gente vai acionar as pessoas competentes e daí por diante. Eu acho que um dos diferenciais da Anadem é que, por mais que a gente não resolva, não atenda o problema do profissional diretamente,
a gente sempre dá uma orientação, né, do que fazer. Sim. Ele nunca fica desatento sem saber para onde ir, né? Então, essa facilidade ele vai Na ter. outra, desculpa, rapidinho, na outra seguradora que eu trabalhei muitos anos, que eu mexo com responsabilidade civil, profissional desde 1990. Aí um dito cujo lá, só vou falar a cidade, não posso falar o nome dele, é Campo Grande. Você sabe que na lâmina, quando você vê o pezinho direito do bebê, parece pé esquerdo, não é isso? E operou errado. Imediatamente a gente tirou ele de circulação, não dá entrevista, cala a boca, não faz nada, deixa os advogados falar. Porque senão a gente fez um baita acordo na época, mas se ele desse entrevista ia piorar a situação. Isso lá atrás, na década de 90. Sim. Então é isso. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Tudo certo, então? Ana? O microfone não estava abrindo, não. Tudo certo, Andrew. Foi ótimo. Acho que a gente conseguiu, né? Nós cumprimos o objetivo de explicar e trazer um pouquinho como é que funciona, para que todo mundo fique, né, ciente, tanto comercial quanto jurídico, da importância e de como acionar vocês aí, em qual momento que deve acionar. E, gente, se ficou alguma dúvida, porque às vezes a gente não tem a dúvida na hora, né? A gente vai pensando depois, acaba lembrando do assunto e fica com a dúvida depois. Meu telefone vocês têm, eu sou um dos que mais manda coisa aí nos grupos, né? Vocês podem entrar em contato que a gente está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá? Oi, Andrew, nós vamos subir com esse vídeo e com essa apresentação, e eu vou colocar o seu contato aqui na apresentação, na hora que eu for subir lá para a UCA, tá? Tá bom. Marcelo está com a mão levantada aí. Eu acho que seria interessante levar isso daí para toda a equipe comercial. Se tiver a possibilidade de fazer uma apresentação dessa que nós estamos tendo para todos os corretores, né, que só para as plataformas fica muito limitado, é muita informação, de repente a gente não vai saber passar da maneira que tem que ser passado, mesmo tendo o curso, a gente sabe que para o pessoal é bem complicado fazer, né, online, uma série de compromissos. Então, um bate-papo desse de 1 hora, agenda lá com todo mundo, aí quem de fato se interessar e quiser participar, porque realmente gera muita dúvida essa questão de gerenciamento de crise, o que faz, como aciona, o que tipo de serviço oferece, a gente sempre procura esclarecer, o Andrew já passou para a gente um checklist, a gente passa para os corretores, mas ainda gera muita dúvida, né? E eu não posso culpar o corretor porque ele não se dedica única e exclusivamente a isso, ele faz N atividades todos os dias, trata de vários produtos. Então, eu acho que seria muito produtivo, né, a gente, numa oportunidade aí, poder agendar e fazer uma live aberta para todo mundo que queira participar. Até assim, enquanto essa live não acontece, até para resolver essa questão, inclusive, como você disse aí, que tem horários diferentes, né? A Ana gravou essa live, ela vai disponibilizar o link, aí você pode compartilhar com seus corretores, tá? Até porque se tiver qualquer dúvida, quando a gente pode ir fazendo, né, periodicamente esse treinamento, que a ideia é a gente sempre trazer um caso diferente, né? Então, toda vez que a gente apresenta, a gente traz uma coisa do mundo da comunicação, outra coisa do mundo jurídico, para ir mesclando, né? A gente já tem outras dúvidas, outras necessidades, tá bom? Mas a Ana vai ter essa apresentação aí para você disponibilizar. Eu acho que o professor Ramalho quer falar. Obrigado. Valeu, obrigado. Tem o microfone da Joyce aberto. O microfone está desligado. Não estamos te ouvindo, professor. Seu microfone está desligado. Eu preciso pedir para a Joyce fechar o microfone dela agora também. Sim. Ok. Não, eu queria só... Andrew, eu queria te parabenizar e fechou o microfone, professor mutado. está indo automaticamente, ele está acontecendo, não sei porquê. Bem, o que eu gostaria de dizer, André, é o seguinte, lhe parabenizar, ok? Eu considero esse trabalho um trabalho importantíssimo, é um diferencial competitivo no mercado como um todo, entende?
Então, esse é um trabalho extraordinário. E, aproveitando o que Marcelo colocou, Ana, vamos criar na Universidade Corporativa ANADEM uma aba específica para ficar à disposição permanentemente para todos aqueles que trabalham conosco, sobretudo os que estão na ponta, né, a pedido aí do Marcelo. Vamos criar uma aba e vamos institucionalizar essa aba com recursos instrucionais como vídeos, como palestras, e essa aba seria gerida, vamos dizer assim, pela Diretoria de Comunicação. Eu vejo esse trabalho, Wendy, com a importância tão grande que agora, no dia 25 de setembro, é quando nós vamos fazer a comemoração, né, dos 25 anos, me parece, se me derem espaço para uma palestra, eu teria a imensa satisfação de ceder para a sua equipe. Porque eu considero esse assunto tão importante, de uma importância tão grande, com um impacto tão grande na fidelização dos nossos clientes e mesmo na prospecção de potenciais clientes. Eu não estava pensando em participar desse encontro hoje em função da agenda que tive o dia inteiro, mas eu posso dizer a você que eu ganhei um bom tempo da minha experiência profissional com essa hora e pouquinho aqui dessa exposição. Eu sabia que vocês faziam um trabalho extraordinário, mas eu não tinha ideia de que eles estavam tão bem estruturados, racionalmente elaborados para a divulgação. Vamos levar isso, tenho certeza o Alexandre está ali com a mãozinha levantada, vamos fortalecer essa ação comercial e jurídico e área de comunicação, e vamos fazer isso acontecer com um volume muito maior do que estamos fazendo. Considero uma ação estratégica, uma ação importantíssima, a primeira oportunidade com o presidente faria um despacho específico sobre essa importância. Parabéns, Andrew, parabéns, Camila, parabéns, o João, desculpa, eu esqueci o nome da outra colaboradora, mas aproveito para parabenizá-la também. Ok, parabéns mesmo, gente, que alegria, que bom ver esse trabalho, viu? Parabéns a todos. Doutora Grace Parra, psicóloga. Ok, doutora Grace, desculpe, parabéns para a senhora também. Temos referências de trabalho que a senhora realiza. Muito bem, então quer dizer, senhor Marcelo Ferreira, que o senhor acabou dando um pequeno spoiler desta live de hoje, que foi cuidadosamente desenhada para atender, né, os escritórios e as plataformas. E aqui, Ana, se formos considerar os 47 presentes na média dessa última hora, nós tínhamos apenas 13 corretores. O restante dos demais colegas são advogados ou colaboradores da ANADEM. Ou seja, brincadeiras feitas à parte com o Marcelo, isso aqui é muito necessário. O que o professor Andrew colocou há pouco, de deixar isso de forma muito presente, isso tem que acontecer. Por quê? Porque mesmo tendo apenas 13 corretores aqui, eles precisam divulgar. A gente passa o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, discutindo preço, ao invés de discutirmos valor. Então, a gente precisa, de fato, deixar e incentivar o corretor a participar de algo tão diferente. Olha o cuidado que vocês têm. Eles precisam saber disso. Então, o dia e hora que você disser, Alexandre, podemos fazer de novo, vamos fazer, só que a gente vai chamar todo mundo. Perfeito. Certo, Perfeito. Muito bem. Muito Cristina, bom, alguma meu palavra filho. final? Oi, eu gostaria de falar, dar uma palavrinha. Pois não? Boa noite a todos. Parabenizar primeiro, né, por esse trabalho aí, que é um trabalho muito perfeito, né? Bem louvável. Antigamente nós não tinha gestão de crise, né? Depois passou a ter só de forma administrativa, né, extrajudicial. Aí depois foi aperfeiçoando, agora também tem a parte judicial quando é necessário, né? Muito bem estruturado. Parabéns.
É só um questionamento que eu gostaria de fazer. Eu não sei se já tiveram, se passou, alguma vez já tiveram essa experiência aí, a questão relacionada à adesão do associado, né? Se um associado, no momento que ele faz a adesão, se ele já estiver passando por um problema de crise, né, de imagem, uma coisa assim, ou se é relacionado a atos anteriores à adesão, tem alguma coisa nesse sentido assim? Tem a regra de retroatividade ou assim, como é mais flexível do que na parte jurídica? Gostaria de saber alguma coisa sobre isso. Vamos lá, doutor Aguinaldo. A gente tem, como o senhor sabe, 2 produtos, um sem retroatividade e um com retroatividade de 5 anos, quando a gente chama, inclusive, de tabela Black. Isso está relacionado, basicamente, à cobertura securitária. Tá? No que se refere ao atendimento do serviço, claro, eu falo, a chamada, né, dos 5 anos de retroatividade no que se refere à cobertura securitária, óbvio, ela também está relacionada à questão do serviço jurídico que a gente presta por intermédio de vocês, mas em situações, o que o Andrew e a equipe não vão poder fazer é dar atendimento de algo que já esteja de fato acontecendo e a gente não tenha tido nem a oportunidade ou o tempo de poder agir, porque aqui tem que ser muito ágil. Então, mas também o Andrew e a equipe não vai se furtar em nenhum momento de poder dar uma orientação para aquele colega que recém entrou. Então, eu acho que tem que ter, e aí eu vou até pedir uma ajuda para o João e para o Andrew, se a gente já se deparou com alguma situação pontual nesse caso, que eu acho que vale a pena a gente trazer essa informação aqui agora. Andrew ou João? Olha só, é o seguinte, a gente já teve um caso de um associado que ele estava tentando sair do Brasil e ele estava dependendo de um visto ou uma cidadania e ele tinha uma reportagem que estava impedindo ele de conseguir esse visto. Era uma reportagem num site que não era muito grande e a gente conseguiu fazer um contato, ter uma conversa, um diálogo, tomou outras medidas e conseguimos a remoção dessa reportagem. Ela tinha acontecido há 5 anos. Mas eu estou dando esse exemplo porque isso não é regra. A gente não consegue remover reportagem. Isso é uma coisa, assim, realmente exceção, tá? Só para vocês entenderem. E quando a gente fala de atender uma coisa que já aconteceu, a gente tem que pensar nos riscos disso também. Por exemplo, se tem uma reportagem que está no G1, a gente tenta gerenciar uma crise que aconteceu há 4 anos e pede para o jornalista para inserir uma nota de algo que aconteceu há 4 anos para colocar no site, a gente pode despertar a atenção do jornalista para ele voltar com o assunto. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as situações, entra justamente na situação de cada caso ter uma análise e da gente ver o que pode ser feito para o associado na situação, né? Às vezes, se a gente não tem essa solução, a gente pode sugerir uma mudança de nome. Por exemplo, se ele estava usando o nome na pessoa física, ele de repente pode ir para começar a usar o nome de uma clínica para atender. Existem várias fórmulas, entende? Mas a gente tem que analisar a situação da pessoa para saber o atendimento que a gente vai prestar. Agora, o que vocês podem ter certeza é que a gente nunca vai dar uma orientação no sentido de prejudicar ele. A gente sempre vai trabalhar para o melhor. Mas, via de regra, é mais difícil acontecer. A gente já teve casos também de associados recém-ingressados na ANADEM, de ter a nossa assistência, né, de uma situação emergencial, né, a gente, inclusive, precisar de trabalhar judicialmente para poder abordar o caso dele. Né? Então, assim, de fato, como o Andrew colocou, a gente sempre dá assistência, né, porque a crise de imagem é algo que pode escalonar de uma forma muito rápida. Então, se a gente verifica ali no primeiro relato, né, os indícios de que apontam que a situação pode sair do controle rapidamente, a gente tem essa conduta de ligar, perguntar, entrevistar e aí, inclusive, direcionar. Falar, olha, às vezes a gente tem caso associado que não chegou a passar pela regulação do sinistro, que é o caminho adequado, porque, enfim, tem situações que fogem da normalidade. O ideal é de seguir um caminho, né? Mas tem situações que você tem o associado com um jornalista ali na porta da casa dele,
querendo uma declaração naquele momento. A gente não tem como, e aí a gente não teria como esperar o trâmite, a gente dá o andamento, a gente dá o atendimento imediatamente. Obrigado, João. Obrigado, Andrew. Doutor Aguinaldo, respondido a pergunta, e a leitura que eu faço, que cada caso, na verdade, é um caso. Né? Não dá para a gente generalizar. Mas o importante é deixar a mensagem que a gente vai orientar esse cliente. Né? Também para, no outro lado, não ficar a percepção, e isso eu bato muito na tecla, doutor Aguinaldo, no que se refere à venda realizada pelo nosso representante, de também achar que, porque tem um produto com retroatividade de 5 anos, que vai sair prometendo mundos e fundos, e aí isso pode dar mais confusão. Né? Então, também tem que ter esse outro cuidado. E sobre esse tópico, Andrew, como a próxima, tá, poderá ter a presença dos advogados, mas como foco, a gente vai atuar um pouquinho mais no corretor, a gente pensar em alguma coisa, em exemplos curtos, em como deixar mensagens para o corretor para poder usar isso no dia a dia para aplicar aquele terrorismo básico que às vezes é o que funciona com o médico, né? Às vezes você dá uma sacudida, tomar um choque de realidade. Traz para a gente umas pílulas que a gente possa colocar para o pessoal no próximo treinamento. Vamos dar argumento, só tem que segurar depois um pouquinho o corretor, que ele às vezes pode querer inventar demais, mas isso a gente administra. Entendido. Obrigado, hein? Esclarecimento. Só para complementar, já teve situação que a gente, não que faltasse trabalho, tá? Porque a gente tem trabalho até demais, que a gente foi proativo o suficiente para... A gente faz monitoramento também do que está acontecendo no país na área não só da saúde, como em situações de suposto erro médico. Então, a gente vê quando está acontecendo alguma coisa na imprensa, procura saber se o profissional é associado nosso, e muitas das vezes a gente vê quando ele é associado, a gente já liga para ele e já começa a dar orientação antes mesmo dele procurar a gente. Porque é mais fácil a gente pegar e prevenir e começar a tratar da situação logo no início ali da crise, da exposição, do que deixar depois ele vir procurar a gente quando já está o negócio desencaminhado. Tá bom? Então é isso. Muito bem. Senhorita Ana Cristina, mais algum ponto dessa nossa 1h22? Não, senhor Alexandre, podemos encerrar. Muito bem. Pessoal, muito obrigado a todos pela disponibilidade desse tempo. Voltaremos a nos encontrar tão logo ainda defina ali a data, dia e horário. Professor Amário, obrigado por disponibilizar também o seu tempo. A todos uma boa noite e aí um bom restante de semana para vocês. Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, fiquem bem. Boa noite.